Então, boa noite. Eu fiquei, como a Liana falou, no laboratório da Shore. Daí aqui, nessa foto, eu trouxe todo mundo que estava comigo no laboratório. Esse daqui é o Joel, ele é americano, é um postdoc que trabalha lá. E esse é o Jeff, ele está fora da foto, que ele entrou depois que a gente tirou essa foto. Que a Alison, que é essa daqui, saiu, ela era postdoc, então o Jeff entrou meio que no lugar dela. Esse é o David, ele fez farmácia aqui no Brasil, na USP, e ele foi primeiro para a Universidade de Vermont e agora estava lá em Harvard. Já há 7 anos que ele trabalha lá e ele está ficando por lá, então há um brasileiro no laboratório. Essa é a Alison, que é quem me explicava tudo no laboratório, e ela, assim, foi uma super parceira para me ensinar tudo mesmo que eu precisei no laboratório, ela era super disponível. E essa é a Shore. Então, assim, vou começar falando um pouco da PI. Ela é muito aberta a conversar, mas ela não é uma pessoa, assim, que fala muito, que é extrovertida. Ela não vai chegar para você e vai falar, e aí, o que você está achando e tal. Mas se você bater na porta e falar, professora, eu li um paper e eu quero trocar uma ideia, ou estou com um problema no meu experimento, dá para conversar. Ela é muito receptiva mesmo. Ela, nossa, ela é uma ótima orientadora. Então, sobre o meu laboratório, o que a gente trabalhava? A gente trabalhava com 3 coisas juntas, que é a obesidade. Opa, tá aparecendo as referências. Ela tinha um modelo que trabalhava com obesidade, com asma e poluição. Então, como assim? A gente sabe que quando a pessoa é obesa, o tecido adiposo dela funciona de um jeito diferente do tecido adiposo normal. Ele tem um nível de inflamação um pouco maior. A obesidade é considerado uma inflamação sistêmica. E a gente vê que gordinho, obeso, tem mais asma. Tá, e daí? E daí que quando as pessoas são expostas à poluição, elas também têm mais asma. Especificamente nesse laboratório a gente trabalhava com exposição ao ozônio, que é um poluente bem comum. E se eu juntar as duas coisas, se eu tiver uma pessoa que é obesa e que vive na cidade grande, isso é uma coisa bem comum nos Estados Unidos, aproximadamente 60% da população está acima do peso. Então era um tema que fazia muito sentido no laboratório. E como que a gente fazia isso? Basicamente a gente trabalhava com modelos animais, então a gente tinha camundongos que eram deficientes em algum gene, e que fazia parte do modelo e que eram magros ou obesos por diversos mecanismos. A gente dava uma comida para eles ou tirava o hormônio da saciedade, fazia ele ficar gordinho de alguma forma. Daí a gente expunha ele ou a ozônio, que servia como um modelo de poluente, é um estresse oxidativo no pulmão, ou a ovalbumina, que é um modelo alérgico, é mais para estudar mesmo a resposta asma-like do pulmão. E aí o que eu fazia? Eu expunha os animais durante um certo tempo e depois eu pegava esses animais e ia fazer medida da mecânica pulmonar. Então, você pega o animal, seda, põe uma cânula na traqueia e liga ele no aparelho. E o aparelho fica jogando metacolina e vê o quanto que a via aérea dele contrai. Então, aqui começa a parte cirúrgica no animal. Daí você faz retirada do pulmão e de outros órgãos de interesse. Tinha vezes que, dependendo do experimento, a gente retirava o baço, retirava o tecido adiposo, retirava alguma outra coisa para poder estudar o tecido. Fazia coleta de sangue para saber quais células estão sendo mais expressas, o que a gente pode encontrar, e fazia lavagem broncoalveolar, que por essa mesma cânula que a gente passava para ligar o animal, você joga uma solução tampão e lava para ver o que sai, o que tem de células saindo do pulmão dele. Aí a gente fazia, depois de ter essa parte cirúrgica do animal, quem fazia isso no meu laboratório, na verdade, eram os postdocs, o Joe e o David. Mas eu também aprendi, eu não fazia porque eu não gostava, assim, eu sou meio esquisita, então eu não gostava da parte cirúrgica, eu gostava da parte do PCR, da análise. Eu sei que não é a preferência de todo mundo, mas no laboratório tem espaço, eu fui ensinada a fazer todas as técnicas de cirurgia, a única coisa que a gente combinava de dividir o trabalho e os caras faziam a parte cirúrgica e eu fazia as outras partes, que são os assays. A gente fazia PCR quantitativo, então via quanto que o gene está expressando, que gene que está expressando mais no camundongo que é gordinho, no camundongo que está exposto à poluição e assim por diante. Fazia a contagem de células para ver nos diversos tecidos, no pulmão, no sangue, quantas células tinha, quantos neutrófilos, quantos linfócitos, esse tipo de coisa, fazia no microscópio. Fazia citometria de fluxo para caracterizar quais marcadores essas células estão expressando, quais são as células.
Western, para ver quais proteínas eu encontrava mais. Fazia ensaio proteico, que é basicamente uma medida que a gente tinha para ver dano pulmonar ou alguma outra coisa que a gente tivesse interessado. E eu fiz muita histologia de fazer lâmina do pulmão e ficar sentada horas e horas no microscópio, olhando para ver o quanto estava danificado. Eu comecei com projetos basicamente de histologia no laboratório. Aí, produzindo esse monte de dados, a gente faz a estatística. Quem faz a estatística no laboratório basicamente é a Shore, que ela entende muito disso, mas você aprende a dar um tratamento, pegar os dados no laboratório e fazer estatística. Não é ligar para o estatístico e falar, ó, eu fiz, eu estou te mandando aí uns dados, que o cara vai olhar e falar, o que é isso, né? Então, você aprende como que você tem que organizar os seus dados para fazer uma estatística e, a partir disso, quais resultados você pode tirar. E pesquisa é um trabalho meio cíclico, assim, igual a Liana falou, é um negócio meio sem fim. Você responde uma pergunta, o que acontece? Surge pelo menos 1 milhão de outras perguntas. Então, o próximo passo, em geral, era fazer outra pergunta, desenhar outro experimento, e aí conseguir os animais para isso. Quando eu fui para lá, eu comecei também a trabalhar na colônia. O meu laboratório tinha por volta de 200 a 300 gaiolas, cada gaiola abriga cerca de 4 animais, então é muito camundongo. E eles procriam uma velocidade incrível, então você tem que ir lá e separar os filhotes e genotipar para ver quais que são os camundongos que não estão expressando, que estão expressando o gene. Você aprende a lidar com os camundongos e como fazer um gerenciamento da sua colônia para você ter animal para fazer experimento. No meio de tudo isso... Ui, peraí. Não vai abrir, tudo bem. O que estava para aparecer aqui na frente é só que é muita leitura, é muito estudo. Então, eu vou fazer um PCR, eu tenho que saber quais genes eu vou pôr, quais genes as pessoas estão pesquisando, quais células elas estão contando, quais marcadores. Isso é literatura, assim. É um momento que você se pega no 4º ano da faculdade, ou no 3º ano da faculdade, baixando um Albert desesperado no ForShared. Eu preciso saber isso de novo e eu não lembro. As aulas realmente fazem muito mais sentido, você vai aprender o que é muito importante, o que é dia a dia. Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo. Ele abriu. Então, o que é fazer pesquisa? A gente aqui na faculdade, quem já fez iniciação aqui? Levanta a mão. Tá. Quem já ouviu falar aqui na faculdade que trabalho de iniciação é igual um trabalho de macaco? Que você fica lá fazendo revisão de prontuário, fica fazendo uns PCR, você não entende muito bem, aí fica meio bravo com o seu orientador que ele não te dá atenção. Então, o que acontece? A conclusão é que qualquer trabalho feito repetitivo e sem você entender o que você está fazendo é um trabalho de macaco. Se ele coloca você lá no hospital e fala, escuta aí, ausculta 200 pulmões, se você não souber o que você está auscultando, vai ser trabalho de macaco igual. Então, o que acontece? Quando você vai para Boston... Ih, meu Deus. Não posso clicar. Quando você vai para Boston, você não tem mais isso. Por quê? Você vai fazer os mesmos ensaios que você fazia na iniciação? Vai. Você vai ter o mesmo trabalho? Vai. Lá, qualquer pesquisador vai fazer esses ensaios que a gente fala que é coisa de macaco aqui. A diferença é que você aprende o que você está fazendo. Então, você não está fazendo um PCR, está colocando as coisas lá no pocinho e colocando o PCR para rodar e... Não, você vai sentar, vai entender qual que é o gene que você está pesquisando, vai entender qual que é o modelo que você está fazendo. Você tem tempo aqui na iniciação, ou você aprende a técnica, ou você aprende a matéria. Você dedica, sei lá, com sorte, 8 horas semanais para sua pesquisa. Lá você tem todo o tempo do mundo, vai do teu interesse. Então, essa visão de que pesquisa é trabalho de macaco acaba, assim. É um negócio que é para você colocar a sua cabeça e pensar e ir atrás. E acho que isso foi a minha lição do intercâmbio. Tá, e o meu tempo livre. Muito bem. Eu botei uma foto dessas pessoas que não são da faculdade, porque o que eu fiz no meu tempo livre? Eu conheci gente lá. Eu fui para grupo de brasileiro, eu fui para palestra, eu conheci... Então, essa daqui é a Amanda, ela faz biotecnologia em Minas. Essa é a Marina, que está no laboratório do Raniel agora, ela é pós-doc, mas a gente se conheceu por acaso. Essa é a Dani, que é aqui da faculdade do 4º ano, que eu não conhecia ela, eu conheci ela lá. E esse é o Oscar, que agora é R1 aqui da cirurgia. Então, são pessoas de backgrounds completamente diferentes, que vieram de locais do Brasil completamente diferentes e que só encontrei porque eu fui para lá. E hoje são as pessoas que eu vou levar, assim, que são amigos que eu vou levar para a vida toda.
Esse é o grupo de brasileiros que tem lá. O Lucas mostrou o guia, o Lucas Nóbrega mostrou o guia das andorinhas, foram eles que fizeram. É um grupo meio rotativo, mas em geral eles têm umas 100 pessoas que fazem reuniões mensais e eles discutem um pouquinho sobre ciência, mas depois é bar, assim, é espírito daqui. Vamos falar um pouco de coisa séria e depois vamos sair. E aí você conhece também gente de todas as áreas, de todos os lugares do país. E nesse encontro especificamente, não sei se dá pra ver, essa daqui é a Marina Silva, ela esteve lá em Boston e a gente teve a chance de encontrar com ela num grupo bem pequeno. Eu tô aqui tá a Cristina e aqui tá o Deco. Essa é a Débora, uma fisioterapeuta aqui da faculdade que eu também conheci lá. Essa foto acho que o Deco mostrou. A gente encontrou com a presidente da universidade. E eu aproveitei também para fazer um pouco de turismo, eu não coloquei todas as fotos aqui. Eu encontrei minha família no outro lado do país. Eu fui para Califórnia, fui para Vegas. E fui para Nova York em 2 situações. A primeira fui fazer turismo, fui visitar os locais do atentado. E depois, no furacão, que eu não sei se vocês lembram, passou um furacão ali em Nova York. E a gente foi, esse aqui é o Joe do meu laboratório, ele é Mormon. E a gente foi para Nova York para ajudar no mutirão de limpeza das casas. Então, isso que vocês estão vendo atrás era uma casa que a gente desmontou para montar de novo. E foi uma coisa que, assim, eu nunca tinha feito nem aqui no Brasil. Eu só fiz lá porque eu tinha tempo livre. Então, realmente fica a ideia de que você pode fazer o que você quiser com o seu tempo livre, que é possível. E é isso que eu tinha para falar do laboratório.